E aí galera, eu me chamo Joel e hoje estaremos falando sobre os sistemas operacionais. Mas primeiro, bora dar uma olhadinha nos integrantes do nosso grupo. Oi, me chamo Ana Luísa. Oi, eu sou a Lara. E eu me chamo Murilo. Primeiramente, iremos falar sobre os conceitos dos sistemas operacionais. Os sistemas operacionais eles podem parecer até bem simples, mas não se enganem, eles são bem mais complexos do que vocês imaginam. Eles são responsáveis por todo o gerenciamento do hardware, aplicações de usuário e muito mais. Com isso, eles criaram programas de execução eficientes, simples e rápido, facilitando a vida do usuário. Um dos sistemas operacionais mais utilizados é a Microsoft Windows, que iremos falar ainda nesse vídeo. Bem, para começarmos, vamos falar um pouco sobre a evolução dos sistemas operacionais. Os sistemas operacionais possuem 5 gerações. A primeira geração de computadores ocorreu durante o final da Segunda Guerra Mundial, quando houve um estopim de tecnologia e tudo começou a se desenvolver rápido demais. Os computadores eram feitos inteiramente por engenheiros e neles eram usadas válvulas eletrônicas, o que fazia com que as máquinas fossem primitivas e de enormes dimensões. A segunda geração foi a dos computadores mainframe, que eram caros e usados apenas por empresas. Também houve a substituição das válvulas eletrônicas por transitores. Essa também foi a época em que o BAT, que é o sistema de lógica, começou a ser usado. Esse sistema consistia em um programador escrever a programação em cartões e levar até o computador um 401, que transformava esses cartões em fitas. Depois, um operador pegava essas fitas e levava até o computador 7094, que executava o processamento. Depois, essas fitas eram levadas de volta ao computador 1401 para ser feita a impressão das saídas. Durante a terceira geração, houve a introdução do System 360 da IBM, que era um software compatível com 1401 e 7094 com sistemas integrados. Multiprogramação, CTSS, que era o Time Sharing, e Spooling, que foi a passagem de cartões para disco. Nessa geração também apareceram os Multics, que eram os projetistas do computador utilitário. Eles inspiraram a criação do Unix, Linux e Minux. Isso tudo trouxe uma melhora no desempenho e no preço das máquinas. Na quarta geração, houve a implementação dos mini-processadores, que possuem circuitos ainda mais integrados e sua CPU poderia fazer bilhões de operações por segundo. Essa também foi a era dos computadores pessoais. Com isso, o software e os sistemas passaram a ser tão importantes como o hardware. Atualmente estamos vivendo a quinta geração, onde possuímos computadores móveis, os smartphones, que todos nós utilizamos no nosso cotidiano. Essa geração também foi marcada por múltiplos núcleos, que fazem com que computadores já rápidos se tornem ainda mais. Mas afinal, para que sistema operacional? O sistema operacional, mais conhecido como software, é a vida existente dentro do computador. É ele que organiza e gerencia o hardware. Como podemos dar de exemplo, os dados de entrada e saída. Também, com a chegada dele, permitiu a utilização de programas de forma segura e eficiente. Com o avanço da internet, também nos possibilitou a visualização dele em uma tela. Com a possibilidade de ver os sistemas operacionais em uma tela, permitiu que os primeiros fossem criados, aonde as pessoas poderiam usar o sistema de forma compartilhada. Mas, no entanto, só no Apple II, aonde era considerado um computador com mouse, teclado, etc., foi que começou o avanço dos sistemas operacionais para os dias de hoje, aonde os encontramos no nosso smartphone, celulares, até mesmo em relógio. Agora que sabemos as funções dos sistemas operacionais, vamos falar sobre seus vários tipos, sendo eles de computadores de grande porte até cartões inteligentes. Um dos principais é o sistema operacional de servidor. Ele serve a múltiplos usuários ao mesmo tempo por meio de uma rede e permite que os usuários compartilhem recursos de hardware e software. Esses servidores podem fornecer serviços de impressão, arquivo ou de web. Já os sistemas operacionais de cartões inteligentes são os menores que existem. São dispositivos do tamanho de cartões de crédito contendo um chip de CPU. Ele permite que uma comunicação em alto nível possa ser estabelecida com a leitora a que está conectado. A ROM é onde o sistema operacional do Smart Card é armazenado e não pode ser alterado. Esses são alguns de muitos outros tipos de sistema. Agora, com tudo entendido, vamos falar de um dos sistemas operacionais mais famosos, o Windows. O Windows foi lançado em 20 de novembro de 1985, mas a sua empresa fundadora, a Microsoft, foi lançada em setembro de 1981 por Bill Gates. Inclusive, falando de Bill Gates se envolveu em uma grande polêmica junto com Steve Jobs, que na época era dono da Apple. Steve alega
que Bill tenha plagiado o seu sistema operacional. Essa alegação vem pelo fato que na época apenas o Macintosh possuía interface gráfica. Assim, com o lançamento do Windows 1.0 e junto com a sua interface gráfica, Steve alega plágio por parte de Bill Gates. No entanto, essa história nunca foi tirada totalmente a limpa, mas, segundo Bill Gates, ele tinha total direito da sua interface gráfica, pois havia contratado o funcionário responsável por essa criação. Agora, vamos falar um pouco sobre a evolução do Windows. Lançado em 20 de novembro de 1985, o Windows 1.0 trouxe inovação para o mercado de trabalho. Utilizando apenas 256 KB de RAM, ele possui aplicações simples como calendário, relógio, bloco de notas e mais algumas funcionalidades. Com o passar do tempo, novas versões do Windows surgiram, trazendo o Windows 2.0, que trouxe consigo o Word e o Excel, que é utilizado até os dias atuais. Mais uma das grandes renovações do Windows foi o Windows 95, que trouxe o famoso botão inicial, que está presente até nos computadores dos dias atuais. Depois se passaram o Windows 98, que trouxe a possibilidade de 2 monitores. Com isso, se passaram o Windows SE, o Windows 2000, chegando ao Windows ME, que esse sim é polêmico. O Windows ME era cheio de bugs, que trouxe a famosa tela azul. Vale ressaltar que o Windows SE foi o último a usar o MS-DOS. Mas, com o passar do tempo, o nosso queridinho chegou. O Windows XP era tudo de bom. Era beleza, era segurança e o famoso fundo de planície havia chegado em nossos computadores. Mas, para compensar, novamente o Windows fez outra besteira. Lançado em 2007, o Windows Vista era muito avançado para os computadores daquela época. Sua interface era muito pesada para o hardware comum daquela época, fazendo com que ele não evoluísse muito. Mas o seu sucessor, o Windows 7, esse sim, permaneceu no mesmo nível do Windows XP, só que com mais beleza, mais rapidez e mais segurança. Agora, novamente, para não quebrar a ordem, chegou o Windows 8 com mais uma das polêmicas. O Windows 8 tirou o clássico menu inicial, e isso não repercutiu bem aos usuários. Mesmo com a implementação da porta USB 3.0 e a nuvem, ele não progrediu tanto quanto seu antecessor. Para isso, foi lançado o Windows 10, que é o Windows que estamos nos dias atuais. O Windows 10 voltou com o menu inicial e trouxe vários upgrades como Print 3D, otimização de jogos, upgrades mensais e muito mais. O Windows 10 trouxe segurança, praticidade e conforto para o usuário. E assim, terminamos a nossa apresentação sobre sistemas operacionais. Podemos perceber que os sistemas operacionais trouxeram uma grande inovação no mercado dos computadores, trazendo inovação para o mercado da tecnologia. E é isso. Obrigado por terem assistido e até a próxima.